Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês e falar sobre transtorno bipolar. É um tema muito importante de saber e a gente vai entender melhor sobre o transtorno bipolar a partir de agora com as nossas coaches Valquíria Teixeira. Não é isso, Olá, Val? Eliana. Olá, queridos. Isso, e a nossa Camila Eti. Isso mesmo. Vamos então, primeiro assim, por que falar de transtorno bipolar, meninas? É muito importante porque é um transtorno que, se não for bem acompanhado, bem tratado, pode causar um transtorno, como o próprio nome diz, Sim. na família, nos relacionamentos e um desgaste muito grande, né? Certo. Pode colocar pessoas em risco, enfim, é um assunto Até em muito risco? importante, muito necessário para ser tratado. Vamos então entender melhor, porque assim, o que é de fato transtorno bipolar? O transtorno bipolar ele é um transtorno mental de ordem grave que é caracterizado por alterações acentuadas no que tange respeito ao humor. São alterações, oscilações extremas do humor. Sim. Então, nesse sentido, ela acaba se configurando em episódios de mania, hipomania e depressão. Há essas oscilações por fases, né? No contexto psiquiátrico, por exemplo, no contexto da saúde mental, a mania é um episódio que se caracteriza por humor exaltado, né? Acentuado, como também irritabilidade. Então, independente do que aconteça ao redor, o indivíduo vai ter aquelas oscilações, que é inclusive o que diferencia de uma pessoa que não possui o transtorno. Tá. Né? Para ter irritabilidade ou um humor oscilante, às vezes depende de algum fator ao redor. Para o sujeito, para a pessoa, o indivíduo que tem o transtorno bipolar, ele não precisa de um fator externo influenciador. Entendi. Pra ter essas oscilações. A gente escuta muito falar assim, transtorno bipolar é quando o indivíduo está triste e feliz ao mesmo tempo. Ele está triste e daqui 5 minutos está feliz. A gente pode pensar dessa forma ou não, Camila? Existem pessoas que têm uma variação muito rápida de humor, o que não quer dizer que ela sofre de transtorno bipolar. Entendi. Existe todo um critério baseado no DSM-5 que ajuda e contribui para esse diagnóstico. Então, não é tão simples assim. Entendi. Não é porque a pessoa está alegre e Não. feliz ao mesmo tempo que ela vai ter o transtorno bipolar. Também não é bem assim, a alegre fez ao mesmo tempo. Ela Entendi. oscila entre um período de euforia, de estabilidade para um período depressivo. Entendi. Não ao mesmo tempo, mas ela pode ter uma mudança brusca de humor. Certo. E pode se manifestar em qualquer fase da vida? Ou Com tem uma certeza, fase? com certeza. Normalmente, a partir do final da adolescência, pode também apresentar no início da vida adulta, mas é importante observar porque, por exemplo, a partir de 4 anos já é possível observar alguns sinais. Então, 4 anos a partir de de idade. 4 anos de idade. Olha só. Não tem uma idade, existem casos Certo. até de pessoas que desenvolvem transtorno bipolar na terceira idade, isso pode acontecer. Então assim, é importante ficar de olho, observar possíveis mudanças de comportamento, mudanças do estado da pessoa, né? Não existe uma regra, o ser humano ele é muito, muito inusitado, né? Certo. Mas normalmente, em regra geral, no final da adolescência. Ok. A Val falou sobre, na questão da bipolaridade, Sim. da mania, Isso. hipomania e também depressão. Isso. Tudo está relacionado ao transtorno bipolar, é por isso? Sim, sim. Em geral, as pessoas elas acreditam que os pacientes bipolares eles passam por episódios de alegria e tristeza. Mas, na verdade, existem episódios diferentes. Certo. Né? E esses episódios diferentes, eles apresentam, por conseguinte, sintomas, reações distintas. Nesse sentido, esses 3 episódios que você mencionou são muito característicos de um transtorno bipolar. Então vamos lembrar, mania. Mania, hipomania e depressão. Sim. No período, no episódio de mania, por exemplo, o sujeito ele se encontra num estado de euforia, né? E como eu te disse anteriormente, ela fica mais irritadiça. Então mania não é aquela questão de eu tenho mania de ficar... Não. Eu tenho mania de ficar catucando ou mania de ficar puxando o cabelo. Não é essa mania. Não. Nesse contexto psiquiátrico aqui Sim. é um dos episódios do transtorno bipolar. Certo. Uma das características acentuadas também desse episódio de mania, ela vira acompanhada por sintomas psicóticos. Esses sintomas psicóticos nada mais é do que quando o indivíduo ele perde uma noção da realidade e ele começa a ter delírios, né? E nesse sentido alucinações, então ouve vozes, ou vê imagens de coisas que nem não são reais naquele momento ali. É real para a pessoa, mas não é real para aqueles que estão no entorno, é uma criação da mente dele. Entendi. Tá?
Já a hipomania, ela apresenta características assemelhadas à mania, no entanto, ela não compromete o dia a dia desse sujeito e não tem a ocorrência de episódios psicóticos, de sintomas psicóticos. Ele não sai da realidade, ele não tem alucinações, ele não tem delírios. Por conseguinte, tem também o episódio da depressão, né, que são os contextos mais baixos, em que esse indivíduo ele tem características de muita angústia, muita tristeza, muita desesperança, uma perda muito acentuada de interesse em realizar coisas que para ele antes eram prazerosas. Então, comumente, inclusive, é até mais nessa fase que os pacientes costumam buscar mais ajuda médica, na fase depressiva. Então, quer dizer que ele observa ou ele começa a perceber que tem algo de errado com ele? Ele vai, na maioria dos casos, a percepção de que não há algo muito bom acontecendo com ele é quando ele está no estágio da depressão. Porque quando ele está no estágio da mania, comumente, né, ou da hipomania principalmente, que não tem episódios psicóticos, ele tem muita energia, ele fica muito agitado, ele faz muitas coisas além, é muito produtivo, etc e tal. Normalmente a pessoa não procura ajuda médica nesses episódios. Pode acontecer? Pode, mas a maioria dos casos não. Certo. Já quando ele chega no episódio da depressão, que é um período em que te tira daquele movimento, daquela atividade, você fica com uma sensação de mais cansaço, a perda de interesses e etc e tal, isso começa a chamar mais a atenção da pessoa de uma forma mais marcada e ela procura mais ajuda. Eu observo muito e acompanho muitos debates, Sim. bate-papos e por aí vai. E não escuto muito falar sobre transtorno bipolar. Sim. Ainda há, assim, um tabu em se falar sobre ele? Vocês percebem isso? Talvez não necessariamente um tabu, Sim. mas talvez falta de conhecimento. De conhecimento mesmo. Muitas vezes o bipolar ele é confundido, né, com uma pessoa, eu não consigo lidar com essa pessoa. Hoje em dia se ouve falar um pouco mais, mas antes de dar essa visibilidade para a bipolaridade, era muito comum as pessoas só falarem assim, nossa, é difícil lidar com esse sujeito, você nunca sabe o que você pode esperar. Hoje em dia já existe esse comentário, até que você falou no início do programa, né? A pessoa mudou muito de humor, quer dizer que ela já é bipolar? Hoje em dia já é o contrário. Isso. Nossa, fulano é bipolar, porque as pessoas estão mais ligadas do que antes, mas não o suficiente para falar com propriedade sobre o assunto. Certo. Quais são as causas e os fatores de risco, Camila? Assim como qualquer outro transtorno, não dá para pontuar só uma causa, né? Sim. Quando a gente pensa em transtorno bipolar, a gente precisa também, da mesma forma como a depressão, entender que existem fatores genéticos, ou seja, é uma questão sanguínea. Pode acontecer de uma pessoa com transtorno bipolar ter casos de bipolaridade na família. Isso precisa ser avaliado, precisa ser observado. Além disso, fatores ambientais. Uma pessoa que foi criada num ambiente de muita agressividade, que sofreu algum trauma, isso tudo pode contribuir para desencadear um transtorno bipolar, porque isso vai trazer alterações nos neurotransmissores, na produção hormonal, daí é que vai oscilar essa questão do humor. Além disso, tem também a questão da estrutura cerebral. Por exemplo, para você ter certeza se o sujeito tem ou não transtorno bipolar, você pode, por exemplo, pedir a um neurologista, um psiquiatra para fazer um pedido de um exame do cérebro da pessoa. Uma pessoa que sofre de transtorno bipolar, ela tem alterações físicas no cérebro, podem ser observadas com alguns exames. Só, além disso, a questão, como eu falei, dos neurotransmissores, né? Você fazer exames para poder ver como que está essa taxa, essa alteração de neurotransmissores, hormonal, para ver como que está esse equilíbrio ou desequilíbrio disso. Sim. Então, essas mudanças provocam o transtorno bipolar. Certo. E assim, quais são os sintomas, né, apresentados de quem tem o transtorno bipolar? Dentro desse contexto, a gente volta a sintomas característicos pelos episódios, como eu mencionei anteriormente. Então, por exemplo, nos episódios de mania, nos períodos em que o sujeito está dentro desse quadro episódico aí, a gente tem, por exemplo, o sujeito ele sente alegria, ele sente energia intensa, ele possui muita disposição para poder fazer as coisas acontecerem, né? Às vezes ele tem problemas para dormir, né? Em função dessa própria agitação. Em alguns casos ele vai falar rapidamente, com muita intensidade, às vezes muda de assunto muito rapidamente,
Você está dentro de um contexto de conversa com ele e de repente ele já está num outro assunto. Difícil É como se ele já tivesse Gente. fechado a gaveta, aberto o outro e você não tinha prestado atenção. Isso. Né? Você que Já estava aconteceu desatento. com vocês também. E a gente Você fica que- assim, uai, gente, será que eu viajei aqui? Não Né? tô Você fica meio entendendo. perdido assim, né? Muito rápido, é claro que tem pensamento, todo, né? né? Todo um contexto, exatamente. Então, um Gente. cérebro, né, praticamente hiperestado ali, muito rápido. Uhum. Ele acredita ser capaz de fazer muitas coisas em pouco tempo, né? Ele apresenta impulsividade, às vezes a ausência de juízo, no sentido em que em alguns casos a pessoa se envolve em excessos de compra, né? Atividades sexuais de risco. Então, é um período em que precisa se ter muita atenção. Há situações também na questão da mania, quando acontece também a questão dos sintomas psicóticos, em que o sujeito tem alucinações, né? Tem alguns delírios. Já na questão da hipomania, é marcado pela a semelhança desses sintomas, Sim. exceto sem a ausência dos episódios psicóticos. Ele não tem manifestação psicótica. São menos acentuados, né? Não vão interferir no dia a dia da pessoa no sentido de dela ficar hospitalizada, Sim. mudar a rotina dela, de atrapalhar que ela cumpra algum compromisso e tudo, mas diferenciado dessa questão Dos sintomas Dos sintomas psicóticos. psicóticos. Aí entra a questão da Gente. depressão. Isso, Sim. a depressão quando está no sintomas. episódio depressivo é como um outro transtorno depressivo. Certo. A pessoa ela perde o interesse ou diminui o interesse pelas coisas que antes ela gostava de fazer. Ela sente um vazio dentro de si, uma angústia, uma tristeza constante, né? E uma desesperança constante na vida dela. Ela começa a sentir fraqueza física, moleza, falta de interesse de sociabilizar, de estar com as pessoas. Às vezes ela deixa de cumprir compromissos sociais porque ela quer evitar estar com as pessoas. Pode afetar a memória dela, pode dificultar na tomada de decisões, alterar a condição psicomotora dela ficar mais lenta, né? O raciocínio mais lento. Gente, é muito sério. Ideação né? suicida, né? Quando a pessoa chega nesse nível da depressão, então ela pode idealizar a própria morte. Sim, É o sim. quadro depressivo mesmo, Isso. né? E assim, semana que vem a gente vai continuar esse papo, porque eu gostaria de saber, e até mesmo para a gente informar vocês, como que é realizado o diagnóstico, né? A família percebe claramente essas características que a gente começou a falar. O cidadão, quando é posto que ele tem o transtorno bipolar, aceita com facilidade? E tantas outras indagações que vieram aqui para mim, eu tenho certeza que você do outro lado também. A gente continua na semana que vem, Com pode certeza, ser? Juliana. Pode ser, Camila? Então vamos lá, telefones de contato da Valquíria Teixeira. Passa lá pra gente, Val. 22 99898 2967. Camila Et. 998683223. Lembrando que o Coachitório fica bem no centro de Itaperuna, próxima à Igreja Matriz, Rua Tiradentes. Número 112, sala 303. 112, sala 303. Semana que vem, então, a gente continua com esse nosso bate-papo. Com certeza. Eu acho que muitos detalhes já foram esclarecidos, tabus quebrados a respeito do transtorno bipolar, mas tem muito mais pra gente conversar e comentar com você semana que vem. Então, um abraço. Abração. Conhecer é muito importante para adotar posturas adequadas e ajudar as pessoas. Fiquem com Deus. Bacana, Abraço, Camila. prazer estar com vocês. Até a próxima. Opa, Deus conosco. Até semana que vem.